Existe uma pergunta que talvez transforme completamente a sua maneira de conversar com Deus. Você ora para pedir ou para reconhecer? Durante muitos anos, eu também acreditei que orar era apresentar a Deus uma lista de necessidades. Pedir saúde, pedir proteção, pedir que um problema fosse resolvido, pedir que uma porta se abrisse, pedir que o sofrimento terminasse. E talvez você tenha aprendido exatamente assim também. Mas então eu comecei a contemplar uma pergunta muito simples no meu interior. Se Deus é infinito, se Deus é amor, se Deus conhece cada necessidade antes mesmo que ela surja, o que realmente acontece quando oramos? Será que nós estamos informando Deus sobre algo que Ele ainda não sabe? Ou será que a oração tem outro propósito e nós não sabíamos? Jesus deixou pistas muito profundas. Antes dos grandes acontecimentos, ele frequentemente se retirava para lugares silenciosos. Perceba, ele não corria para fazer, para executar. Não. Primeiro recolhia-se, silenciava, reconhecia, depois agia. Talvez a oração nunca tenha sido um esforço para conversar com Deus. Talvez ela seja um caminho para silenciar a mente até que nós possamos perceber a presença. Joel Goldsmith escreveu algo extraordinário. Ele dizia que a verdadeira oração não tenta mudar Deus. Ela desperta a nossa consciência para aquilo que Deus já está sendo. E essa afirmação, queridos, muda tudo. Porque durante muito tempo imaginamos Deus como alguém distante, esperando ser convencido. Mas o Deus revelado por Jesus é totalmente diferente. Ele é uma presença constante, uma vida que sustenta todas as coisas, uma inteligência infinita, um amor que nunca se afasta. Então, por que tantas vezes nós sentimos que Deus está distante? Porque é a mente que faz muito barulho. Ela fala sem parar, ela cria cenários, ela revive o passado, ela teme até o futuro. E nesse movimento incessante, torna-se difícil perceber a delicadeza da presença. Você vai entender. Imagine um lago. Quando o vento sopra intensamente, a água fica agitada e deixa de refletir o céu. Mas basta o vento cessar e o céu sempre esteve ali. A oração é esse momento em que o vento da mente começa a se acalmar. Não para que Deus chegue, para que Deus apareça, não. Mas para que possamos perceber aquele que nunca deixou de estar presente. Existe uma passagem que sempre me emociona demais. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele começa dizendo exatamente assim: Pai Nosso, que estás nos céus. Durante muitos anos, eu imaginei esse céu como um lugar distante. Mas à medida que eu fui estudando, eu fui contemplando, principalmente os ensinamentos de Joel Goldsmith,
eu comecei a compreender que esse céu não é um lugar geográfico, é um estado de consciência, é a dimensão dessa presença grandiosa. E talvez seja por isso que Jesus também disse: o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino está dentro, então o céu também não pode estar distante, concorda? A oração começa quando nós deixamos de procurar Deus fora, porque tudo aquilo que buscamos nele já está sendo irradiado por sua presença. Pense comigo. Quando uma criança acorda durante a noite assustada, ela corre para os braços da mãe, não é verdade? Ela não precisa convencer a mãe a amá-la naquele momento. Ela apenas descansa. Talvez seja essa oração que Jesus viveu. Não um esforço para convencer Deus, mas um descanso em Deus. E isso faz toda a diferença. Joel Goldsmith dizia que Deus nunca está ausente. Quem se ausenta é a nossa atenção. E essa frase transformou profundamente a minha maneira de orar. Eu percebi que muitas das minhas orações eram movidas pelo medo. Deus, não deixe isso acontecer. Por favor, faça aquilo dar certo. Deus, afasta essa doença. Resolva esse problema. Você percebe? Sem notar, eu estava partindo da ideia de que Deus ainda precisava agir. Mas e se Deus já estivesse agindo? E se a vida divina nunca tivesse interrompido a sua ação? Talvez o que eu precise mudar não seja Deus. Talvez seja a direção do nosso olhar. Imagine que o sol esteja brilhando atrás de uma espessa camada de nuvens. Você poderia passar o dia inteiro pedindo ali: sol, por favor, apareça. Mas ele nunca deixou de brilhar. As nuvens apenas impediram que você o enxergasse. Assim, queridos, também acontece com a presença. Ela nunca nos abandona. São as nuvens dos pensamentos, das preocupações e do medo que escondem essa percepção. A oração, ela começa quando nós paramos de conversar com as nuvens e voltamos os olhos para a luz. E como nós fazemos isso? Olha, não existe uma técnica complicada. Não, existe uma disposição interior. Você começa a fechar os olhos. A primeira coisa, respirar lentamente e simplesmente reconhecer: Pai, Tu já estás aqui. Perceba como essa oração muda tudo na vida. Ela não exige esforço. Ela não nasce de uma ansiedade. Pelo contrário, ela nasce da confiança. E quando a confiança aparece, a mente começa a descansar. E quantas pessoas doentes com tantas patologias mentais hoje? Há pessoas que acreditam que precisam repetir muitas palavras para serem ouvidas. Mas Jesus disse: vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo que o peçais. Que frase extraordinária!
Se ele já sabe, então por que oramos? Oramos para despertar, oramos para lembrar, oramos para sair do medo e entrar na consciência da presença. É como abrir uma janela. A luz, ela não entra porque você a criou. Ela entra porque você retirou aquilo que impedia dela ser percebida. Assim é a oração, queridos. Ela abre a janela da consciência. E então nós percebemos que Deus nunca deixou de iluminar a nossa vida. Que você curta esse vídeo, que você possa compartilhar com aqueles que também precisam ouvir essa palavra, porque isso é saúde, isso é vida,